quero convidar você a refletir comigo, nesse alguns instantes que nós temos antes da ceia, em João capítulo 20, abra sua Bíblia, se você a tem aí, João capítulo 20. Vinícius, acho que dá para desligar aqui os ventiladores. Eu não sei se os irmãos estão com frio, mas eu estou sentindo frio. Eles estão diretos aqui em mim, né? Então, João capítulo 20, nós vamos ler do verso 1 ao 9. Eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta, por favor. João 20, do 1 ao 9. Um dos relatos, da ressurreição. Diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. E os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. E ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. E depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, ele viu e creu. Verso 9, e eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra é viva, é santa, é eficaz, e que o Senhor use, Pai, a Tua palavra nessa hora para alcançar os nossos corações e a nossa vida, e que a nossa vida seja um terreno fértil, Senhor, e que ali haja frutos, a 30, 60, 100 por um, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua entrega na cruz, obrigado pela Tua ressurreição. Nessa manhã nós louvamos e bendizemos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os relatos da ressurreição são relatos muito especiais. Eu costumo fazer nessa semana, refazendo a trajetória de Jesus naquela última semana. E se você for fazer, eu te convido a fazer isso, se você ainda não fez, você vai perceber o quanto são relatos assim, intrigantes, a traição de Jesus, depois lá o episódio da última ceia, e aí a entrega de Jesus, a humilhação, ele passa por aquele momento de vergonha, aquele momento de tortura, depois a crucificação, depois vem lá o episódio de José de Arimateia, que pede o corpo de Jesus. Eu comentava isso no culto das 8, que texto fantástico. Ele se apresenta e diz assim: olha, dá o corpo para mim, que eu vou colocá-lo no sepulcro da minha família. E a Bíblia fala que era um sepulcro novo. Ele oferece a Jesus, oferece o sepulcro da sua família para enterrar Jesus. E ali depois, no domingo, logo pela manhã, a Bíblia diz que ainda escuro, você observa a pedra removida e o túmulo vazio, e Jesus havia ressuscitado. Mas é fantástico a forma como isso acontece. E da sexta-feira ao domingo há um silêncio. Da sexta-feira, na crucificação, ou após a crucificação e a ressurreição, há um silêncio. Os discípulos estão escondidos, e a Bíblia diz, e eu te peço por favor para manter a tua Bíblia aberta, lá no verso 19 do capítulo 20, que eles estão trancados numa casa, com medo dos judeus. E eu fico imaginando o sentimento que perpassa o coração dessas pessoas. E eu, fazendo a leitura do texto, a gente percebe que há um sentimento ali de desesperança, de medo, de confusão. Tipo, caramba, mas como é que aconteceu isso? Ele morreu, e aí? E agora? Acabou tudo? Porque a Bíblia nos afirma e nos dá a entender muito claramente que eles não haviam compreendido muito bem. O verso 9 que nós lemos diz: eles ainda não haviam compreendido
que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. O fato é, eles entregaram a vida a Jesus e por mais de 3 anos eles vivem com o Mestre, eles se entregam à proposta de Jesus. Jesus é morto, é crucificado, tudo acabou, não tem mais nada. Eu fico imaginando a angústia do coração deles. Em outro relato, acho que de Lucas ou Mateus, quando Maria Madalena chega para contar, olha, ele está vivo, ele ressuscitou, o túmulo está vazio, os anjos me visitaram. A Bíblia diz que eles não acreditam. Eles acham loucura, eles precisavam ver, e mesmo indo, vendo o túmulo vazio, eles ainda não acreditam, não compreendem. Havia ali um sentimento de espera entre a promessa e o cumprimento dela no domingo pela manhã. Você já viveu um momento de espera na sua vida? Alguém aqui gosta de esperar? Eu não estou dizendo que não seja importante esperar, eu estou dizendo gostar de esperar. Em fila de banco, você é apaixonado pela fila de banco? Quando você procura pela cidade os bancos mais lotados, porque você gosta de esperar. Trânsito. Pastor, eu sou apaixonado pelo trânsito. Hein? Eu pego aqueles caminhos mais movimentados. É o centro, eu gosto de passar pelo centro de Petrópolis, lá pelas 6 horas da tarde. Eu gosto disso, pastor. Ah, meu irmão, tem algum problema contigo? Vamos procurar um psicólogo, vamos se tratar, porque tem alguma coisa errada aí. A esperança, aliás, a espera, ela toca o nosso coração. A Bíblia fala em Provérbios 13, verso 12, que a esperança que se adia faz adoecer o coração. É ruim esperar, não é fácil. O pastor falava um pouco sobre isso agora na reunião dos ministérios, porque nós vivemos uma sociedade de produção, de que quer o tempo todo estar produzindo, e quando nós nos colocamos num lugar de espera, nós ficamos inquietos, nós ficamos ansiosos, nós temos que fazer alguma coisa. Há uma música que eu sou apaixonado, me fugiu o nome do... Eu sou bom com o nome, né, irmãos? Esperar é caminhar. Marcos Almeida. O cara é fera. E o título da música é Esperar é Caminhar. É fantástica essa música. Essa música, quando eu a ouvi pela primeira vez, eu chorava igual criança, dentro do meu carro. Porque ela fala de uma realidade muito presente na nossa vida. Às vezes nós não nos damos conta que não há nada a fazer a não ser esperar. Esperar é caminhar, não é ficar parado. Porque quem espera, não espera como qualquer um. A espera, ela precisa ser nutrida de esperança. Quando a espera ela é nutrida de esperança, na verdade você não está parado, você está caminhando, sem caminhar. Entende? Era mais ou menos isso que Jesus tinha instruído para os discípulos. Permaneçam na cidade, fiquem ali esperando até que eu me manifeste. Mas não era para que eles não fizessem nada, eles tinham que esperar, meditar nas palavras de Jesus, orar, ter comunhão, na esperança de que aquele que havia prometido, ele ressuscitaria. Porque Jesus já havia avisado antes os discípulos. E é interessante como, na medida em que as coisas vão acontecendo, o sábado vai passando, o sábado vai chegando ao fim, o domingo vai chegando, vai se iniciando. É interessante como os relatos da ressurreição nos levam às aparições de Jesus, nos levam a Jesus se mostrando, aparecendo. E aí um novo quadro se instala. Quando eles veem Jesus aparece para eles, eles começam a perceber que nem tudo está perdido. Nem tudo estava perdido, quer dizer, aquele que havia sido crucificado, agora estava diante deles ressuscitado. Aleluia por isso. Nem tudo estava perdido. Jesus não estava morto, ele havia ressuscitado. A esperança, então, voltava a aquecer o coração daqueles discípulos. Da esperança da morte, eles passam para... Aliás, da desesperança da morte, eles passam para a esperança da ressurreição e da vida. E Páscoa é isso, irmãos. É essa boa notícia de esperança. Diga comigo, hoje, Deus tem uma boa notícia
de esperança para mim. Você crê nisso? Páscoa é a passagem da desesperança, da angústia, do silêncio, do hiato, para a esperança da vida. É a boa notícia de que a sexta-feira não é o fim, não termina com ela mesma. O sábado passou e logo chega o domingo de ressurreição para a nossa vida. Talvez você está aqui nessa manhã vivendo a sexta-feira na sua vida. Talvez você está aqui nessa manhã vivendo o sábado do silêncio, angustiado pela espera. Talvez alguma coisa morreu, se perdeu na sua história, na sua vida, e você acha que é o fim, você acha que acabou. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer que há ressurreição para você, há ressurreição para a sua história. Se a sexta-feira alcançou a sua casa, se o sábado faz parte da sua realidade hoje, espere mais um pouco, porque o domingo da ressurreição vai chegar. O domingo da ressurreição vai chegar na tua vida. Foi assim com os discípulos, é assim conosco também, porque a promessa não é só para o século I, a promessa é para nós também. Quantos creem nisso? E nessa manhã, então, eu quero falar sobre esse despertar da esperança. A Páscoa como o despertar da esperança. Nós estamos numa série de mensagens aqui na igreja, o despertar da restauração, onde nós temos trabalhado justamente isso, de que há um novo despertar para nós, de que há uma nova realidade que Deus quer gerar na nossa vida, de que as lutas, os desafios, as dificuldades, elas não dão a última palavra. Nós servimos a um Deus que é maior do que tudo isso. Nós servimos a um Deus que é maior do que a morte, que é maior do que as limitações. Nós servimos a um Deus que tem a nossa vida nas suas mãos. E eu e você podemos ser surpreendidos nessa manhã pelo despertar da esperança. Uma nova esperança quer despertar na sua vida hoje, na vida da sua família. Com a ressurreição de Jesus, há um despertar de um novo ciclo, há um despertar de um novo momento, há um despertar de um novo dia. Amém, irmãos? E como nós precisamos de esperança? Esses dias nós estamos sendo bombardeados por notícias de desesperança da nossa política, né? Quanta sujeira, irmãos. Quanta roubalheira. Aí você pode dizer assim para mim, eu já sabia de tudo isso, pastor. Uma coisa é saber, outra coisa é você ver os caras falando, né? Porque saber a gente meio que já sabe de algumas coisas, mas você olhar na sua televisão os caras falando, uns rindo, os outros botam a mão assim na boca porque quer rir, porque o negócio é tão cômico, é tão... Isso traz muita desesperança para nós. Mas que boa notícia que a nossa vida não está pautada nesses caras aí. A nossa vida não está pautada em notícias de jornal, a nossa vida está pautada na palavra. É a palavra que direciona a nossa vida, amém? É a palavra que direciona a sua história e a minha. E eu quero, nessa manhã, trazer para você o despertamento da esperança, boas notícias de esperança. O verso 19 diz assim, ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, do capítulo 20 que nós estamos lendo, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, olha só o movimento, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Você já ministrou paz sobre o seu irmão? Hoje? Ministra paz sobre ele. Paz seja com você, meu irmão. Ministra. Toca nele com carinho. Imagine o quadro. É bom, né? Receber a paz dos outros, né? Não é bom? Imagina o quadro, irmãos. Os discípulos trancados, portas fechadas numa casa por medo dos judeus. Não estavam ali só por conta de alguma coisa. Não, eles estavam com medo dos judeus, estavam escondidos. E de repente Jesus se põe no meio deles. Ali há o despertamento de esperança no coração dos discípulos, que estavam fugindo, estavam com medo, estavam amedrontados, estavam angustiados, confusos. Mas quando Jesus se põe no meio deles, há um despertamento de esperança, há uma renovação de fé. A fé daqueles discípulos é renovada. Quer dizer, do medo, da incerteza, da confusão,
há uma luz no fim do túnel. Jesus estava ali, Jesus se põe no meio deles. Aleluia, glória a Deus por isso. A presença de Jesus renova a nossa esperança. A presença de Jesus, irmãos, renova a nossa fé. E eu falava aqui no culto das 8, que não é o túmulo vazio que atesta que Jesus estava vivo. Se você for ler com cuidado os relatos da ressurreição, você vai ver que em algum momento eles pensaram que haviam roubado o corpo de Jesus. O que realmente atesta que Jesus estava vivo são as aparições. Quando Jesus se põe no meio deles, eles têm a certeza, realmente Jesus ressuscitou. Ele está aqui na minha frente. Eu posso tocar nele, ele está comendo com a gente. Quer dizer, a presença de Jesus, ela traz esperança para nós. Em Mateus 28, Jesus libera uma promessa para os discípulos: eu estarei com vocês todos os dias das suas vidas. Eu sempre estarei com vocês. Então, se há alguma coisa na sua vida que traz desânimo, angústia, que traz confusão, que você não está compreendendo bem, entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã: Jesus está vivo e Ele quer se fazer presente na sua vida e na sua história. E a presença de Jesus é suficiente para você. A presença de Jesus é suficiente para a sua vida. A presença de Jesus é suficiente para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Eu e você, nós não precisamos de mais nada. A ressurreição de Jesus, ela então leva os discípulos a transformar esse sentimento de angústia, de medo, de incerteza, por um sentimento de fé, de ousadia. Meu Deus, Ele está aqui, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Todas as vezes que você se sentir angustiado, todas as vezes que você se sentir sozinho, lembre-se de que Jesus está vivo e Ele quer se fazer presente na sua vida e na tua história. A presença dEle traz esperança para você e para mim. Amém? O ressuscitado deseja despertar uma nova expectativa de fé no nosso coração. 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo, o perfeito amor lança fora todo medo. 1 João 5, 3 e 4 diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé que Deus te dá e que Deus quer que você desenvolva, ela faz você ver Jesus presente na sua vida, nos mais diferentes desafios que você enfrenta. Diante do desafio da sua vida, veja Jesus. Diante das notícias de morte da sua vida, veja Jesus. Diante das confusões da sua cabeça, eu não estou entendendo nada, veja Jesus. Ele está presente. Amém? Ele está presente. Diga comigo, Ele está presente. Você crê que Ele está presente, meu irmão? Você crê que Ele está aqui nessa manhã? Você crê que Ele está vivo? Você crê que Ele está passeando entre nós? Que a cruz não foi suficiente? Que a cruz não foi maior do que a vitória da ressurreição? Você crê nisso? Ele está presente. Ele se pôs no meio deles. Uma segunda coisa que essa esperança me traz, o despertar da esperança, é essa certeza de que a ressurreição me dá uma ideia, uma convicção de que a morte não é maior do que a vida. Diga comigo, a morte não é maior do que a vida. Todos os 4 evangelhos ressaltam um cenário de morte e ressaltam um cenário de vida. Como eu disse aqui, o túmulo vazio fala de um cenário de morte. Quando eles vão para o túmulo, eles vão na direção da morte. Túmulo é sinal de morte. Túmulo é sinal de dor. Mas a morte não estava ali. A pedra estava removida, a morte não estava ali. Olha o relato de Lucas 24, 4 a 6. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. É interessante que não para aí. Porque assim como Jesus é ressuscitado, o poder da ressurreição é sobre ele, o poder da ressurreição também nos alcança.
Porque hoje nós não só celebramos a ressurreição de Jesus, mas celebramos também a vitória que Ele confere a cada um de nós sobre a morte. A morte não é o fim para aqueles que creem e são dirigidos pelo poder da ressurreição. A morte não é o fim para a sua vida. A morte não é o fim para a sua história. Você crê no poder da ressurreição, então você também será levantado, como Jesus foi levantado dos mortos, você será levantado por esse poder de ressurreição também. Amém, irmãos? Como Jesus foi ressuscitado, eu e você também seremos. E é interessante como ele avisa sobre isso. É interessante como ele deixa claro sobre isso. Lá em João 11, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aleluia. Quem crê em mim, não morrerá eternamente. Amém? O despertar da esperança também nos lembra da vitória sobre a morte. Jesus ressuscitou para testificar para mim e para você de que a morte não é o fim. Amém? A morte não é o fim. E eu termino com uma terceira mensagem de esperança nessa manhã. Com a ressurreição, há também o despertamento da esperança pela volta de Jesus. Diga comigo, Ele virá me buscar e deixou um sinal. Verso 7, 3-7. Olha que coisa fantástica aí no texto. Pedro, João 20, 3-7. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Verso 6, a seguir, Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. Verso 7, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Há uma tradição judaica, preste atenção nisso, que diz o seguinte, por exemplo, num ambiente de refeição, está lá o senhor e o escravo. O escravo serve o senhor e ele fica de olho no senhor. Ele fica observando. Se o senhor, ao comer a sua refeição, ele pega a sua toalha, assim, o seu lenço, e ele joga sobre a mesa, e se levanta e sai, ele está dizendo que ele não vai voltar mais. Ele está dizendo para o escravo que ele pode retirar a mesa, ele pode se aproximar e tirar a mesa. Mas se o senhor, preste atenção, pega aquele lenço e dobra e coloca sobre a mesa e sai, ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou me ausentar por um pouco, mas eu volto para terminar a refeição. Irmãos, o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava dobrado no túmulo. Ele vai voltar para terminar a refeição com a gente. Ele vai voltar e a ressurreição testifica a volta de Jesus. Ele deixou um sinal ali claro para Pedro, que era judeu, ele entendeu. Ele foi ali só um pouquinho, mas ele está voltando para nos buscar e buscar a sua igreja, a mim e a você. O lenço estava dobrado. O lenço estava dobrado para todo mundo que conhecesse essa tradição, ao entrar naquele túmulo, percebesse que Jesus deixou um sinal de que vai voltar. Ele vai voltar. E essa é uma poderosa mensagem de esperança para nós. Nenhum sofrimento é eterno, nenhuma luta é eterna, nenhuma dor, por mais que seja difícil de se viver, é eterno. Aquele que prometeu que um dia virá nos buscar, Ele cumprirá a sua promessa, Ele vai voltar. Aleluia, você crê nisso, meu irmão? Quantos esperam ardentemente a volta de Jesus aí? Você está preparado para ela? Está preparado? Se Jesus voltar agora, você está preparado para ela? Porque Ele deixou avisado, hein? Ele vai voltar. E a Bíblia diz de uma maneira repentina. João 14, antes de passar por essa tribulação toda da crucificação, Jesus com os discípulos diz assim, não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e os
receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aleluia! Que promessa, que esperança, que vitória! Esse Jesus que para algumas pessoas ali naquela época, havia morrido de uma forma vergonhosa, era o fim dele, estava dizendo para os discípulos e para os seus amados, que ele ia voltar. Espera um pouquinho que eu vou voltar. Eu não me ausentei eternamente não. Ainda vou bater um papo com vocês, e para nós é uma esperança de que Jesus virá nos buscar. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer para mim? Nessa manhã, que há esperança. Amém? Não é o fim não, meu irmão. Há esperança. Ah, pastor, mas o mundo está tão difícil. Está difícil, mas há esperança. Há esperança. Eu quero terminar lendo Jeremias 29, 11. Se você puder abrir comigo. Jeremias 29, verso 11. Jeremias 29, 11. A minha tradução, ele vai dizer o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Diga comigo assim, ó, o Senhor tem para mim uma vida de esperança e um futuro. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua história. Creia, Deus tem uma vida de esperança e um futuro reservado para você. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Glória a Deus.